Ressurreição de Jesus Cristo. Jerusalém estava em festa, mas no meio da multidão o Filho de Deus era levado como cordeiro ao matadouro. A cruz, símbolo de vergonha para os homens, se tornaria em breve sinal de vitória eterna. Jesus foi entregue por Judas, traído com um beijo. Os soldados o prenderam e o levaram ao sinédrio, onde falsas testemunhas o acusaram injustamente. Pedro, tomado pelo medo, negou o Mestre 3 vezes, cumprindo o que o Senhor já havia anunciado. O galo cantou e o olhar de Jesus atravessou seu coração. Diante de Pilatos, Jesus permaneceu em silêncio. O governador, pressionado pela multidão, lavou as mãos, entregando o justo à morte de cruz. A multidão gritou: "Crucifica-o!" E o filho amado do Pai foi levado pelos soldados, coroado de espinhos, açoitado e humilhado. No caminho do Gólgota, Jesus carregou a cruz. Alguns zombavam, outros choravam, mas ele seguia firme, pois seu propósito era maior que a dor. No Calvário, pregaram-lhe as mãos e os pés. O Criador do universo estava suspenso entre o céu e a terra, carregando sobre si os pecados do mundo. Ao seu lado, 2 malfeitores. Um o insultava, outro clamava por misericórdia. Ao arrependido, Jesus disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Trevas cobriram a terra do meio-dia às 3 da tarde. O véu da criação se rasgava em dor diante do sacrifício do Cordeiro. Jesus clamou: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O Filho de Deus morreu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, sepulcros se abriram, e muitos testemunharam que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. José de Arimateia, discípulo secreto, pediu o corpo de Jesus, com Nicodemos, o envolveu em lençóis, e o colocou em um túmulo novo. Uma grande pedra fechou a entrada do sepulcro. Para os homens, era o fim, mas para Deus, era apenas o início da maior vitória da história. O sábado foi de silêncio e luto. Os discípulos estavam dispersos e temerosos, mas no mundo espiritual, Cristo descia às profundezas. Ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. O inferno não pode detê-lo, pois o autor da vida jamais poderia ser vencido. O primeiro dia da semana amanheceu. Mulheres piedosas foram ao sepulcro levando aromas. Mas ao chegar, viram a pedra removida. O túmulo estava vazio. Um anjo lhes apareceu e declarou: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Tomadas de temor e alegria, correram para anunciar aos discípulos. A notícia parecia loucura para muitos, mas era a verdade de Deus. Pedro correu ao sepulcro. Ao entrar, viu apenas os lençóis de linho. O coração ardia, pois o Mestre havia vencido a morte. No caminho de Emaús, 2 discípulos caminhavam entristecidos. Jesus se aproximou, mas seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes explicou as Escrituras, desde Moisés até os profetas, mostrando que era necessário que o Cristo padecesse para entrar em sua glória. Ao partir o pão, seus olhos se abriram e reconheceram que era o Senhor. Então ele desapareceu de diante deles. Cheios de alegria, voltaram a Jerusalém para contar aos demais discípulos que o Senhor havia ressuscitado. No meio da reunião, Jesus apareceu e disse: "Paz seja convosco." Os discípulos ficaram maravilhados diante do ressuscitado. Tomé, ausente, não acreditou. Disse: "Se eu não vir o sinal dos cravos, de maneira nenhuma crerei." 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Convidou Tomé a tocar suas mãos e o lado traspassado. Tomé exclamou: "Senhor meu e Deus meu." Jesus respondeu: "Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Durante 40 dias, o Senhor se manifestou a muitos, confirmando sua vitória e ensinando sobre o reino de Deus. Ele comeu com os discípulos, mostrou-lhes as marcas da cruz e abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. Antes de ascender, ordenou que pregassem o arrependimento e o perdão dos pecados, em seu nome a todas as nações. Prometeu enviar o Espírito Santo, como consolador e revestimento de poder para que fossem testemunhas até os confins da terra. No Monte das Oliveiras, ergueu as mãos, abençoou-os e foi elevado às alturas, sendo ocultado por uma nuvem. 2 anjos apareceram e disseram: "Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como o viste subir." A ressurreição é a garantia de que nossa fé não é vã. Cristo venceu a morte.
e em sua vitória temos vida eterna. Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas de fato ele ressuscitou dentre os mortos, primícias dos que dormem. Pela ressurreição, fomos regenerados para uma viva esperança, e herança incorruptível reservada nos céus. A cruz nos lembra do preço pago, mas o túmulo vazio nos lembra da promessa cumprida. A morte não tem a última palavra. Em Cristo, o homem que estava condenado ao pó agora tem acesso à vida eterna. Porque o ressuscitado abriu o caminho ao Pai. A ressurreição é o selo do amor divino, a prova de que nenhum poder humano ou espiritual pode deter os planos de Deus. O Cristo que venceu a cruz também vencerá em glória, quando vier para buscar sua igreja e estabelecer o reino eterno. Assim como o anjo anunciou, ele não está aqui, ele vive. Essa é a mensagem que ecoa pelos séculos e enche de esperança os corações. Hoje, cada discípulo é chamado a proclamar essa verdade: Jesus está vivo, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. O túmulo vazio é testemunha muda, mas poderosa. Os soldados fugiram, os inimigos se calaram, mas a voz da vitória permanece. Desde Jerusalém até os confins da terra, o evangelho da ressurreição transformou vidas, derrubou barreiras e estabeleceu a igreja. Homens simples, antes medrosos, se tornaram corajosos mártires porque viram o Cristo vivo. Essa é a força da ressurreição. Nenhuma filosofia, nenhum império e nenhuma religião pode apagar o fato histórico. Jesus ressuscitou e reina para sempre. Essa verdade é alicerce da fé cristã. Se ele venceu, nós também venceremos. Se ele ressuscitou, também ressuscitaremos com ele. O sangue derramado foi o preço, mas a ressurreição foi a prova da aceitação do sacrifício diante do Pai. A cruz sem ressurreição seria derrota, mas a cruz com o túmulo vazio é a maior vitória da eternidade. Os que creem em Cristo não vivem mais em temor da morte, porque sabem que a vida eterna já lhes pertence. Assim, a ressurreição é não apenas um evento passado, mas uma esperança presente e uma certeza futura. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos habita nos crentes, dando força para vencer o pecado e viver em santidade. O Espírito Santo confirma em nós a vitória do ressuscitado, conduzindo-nos em triunfo em meio às lutas da vida. Cada amanhecer lembra o terceiro dia, quando a pedra foi removida e a luz da vida brilhou para nunca mais se apagar. O túmulo vazio é mais eloquente que qualquer discurso. Cristo está vivo, e a morte foi vencida para sempre. A ressurreição é o coração do Evangelho. Sem ela não haveria perdão, esperança nem salvação. Mas ele ressuscitou. Por isso, proclamamos com fé e ousadia: Jesus vive. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor da vida. Ele voltará em glória, e todo olho o verá. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e estaremos para sempre com o Senhor. Até aquele dia, vivemos como testemunhas, levando ao mundo a mensagem que transforma. Cristo morreu, ressuscitou e vive. Essa é a vitória da cruz e do túmulo vazio. Em Jesus, temos redenção, esperança e vida eterna. Glória ao Cordeiro ressuscitado.